manifestação. E agora vamos para o tipo 4. Tipo 4, de novo, voltamos para a família real, Príncipe Charles. E por que eu coloquei o Charles aí, a Diana e a Rainha Elizabeth, né? Até pra gente conseguir entender esses contextos familiares. Né? Depois eu vou puxar um gancho lá na frente com constelação familiar. Mas o tipo 4. O tipo 4, ele é o da profundidade, lembra? O da profundidade e o da inveja, falando daqueles pecados capitais. Eu já explico melhor isso. Não é que ele é um cara invejoso, não é bem isso. É que ele fica o tempo... Geralmente eles são calmos, geralmente eles são muito favoráveis. É muito comum encontrar tipo 4 nas artes de maneira geral. Eles veem tudo com muita... O copo tá sempre meio cheio, meio vazio, sabe? É um sofrimento, é uma dor constante no coração. A frase do tipo 4 é assim, ninguém me entende, ninguém olha para mim. Eles são muito profundos. E a coisa da inveja se manifesta assim, ele está sempre olhando o que está faltando para ele. Então, ele olha para os outros como inveja. Olha, aquela pessoa tem aquele carro maravilhoso, tem aquela família legal, enfim. E ele não consegue olhar para si e ser grato pelo que ele tem. O foco dele está sempre no que está faltando. É uma busca quase que... É uma busca pela dor, pelo sofrimento. Quando está tudo bem, parece que ele arruma alguma coisa para sofrer. Ele tem oscilações de humor muito, muito rápidas, assim, muito bruscas. Ele pode estar muito bem. Hoje à noite ele está bem humorado, e de manhã aconteceu alguma coisa que ele acorda azedo. E a gente, quem está do lado não consegue entender essa mudança brusca de humor, sabe? E o que o tipo 4 tem que buscar, né, para trabalhar essas questões todas nele? A primeira coisa é ser grato. Assim, olhar para o que ele tem e parar de olhar para o que falta. Ele tem uma tendência muito forte a sempre valorizar o passado e o futuro e não valorizar o presente. Então, assim, tudo lá atrás foi melhor, lá na frente tudo vai ser melhor, mas aqui não, aqui está faltando. Então ele precisa aprender realmente a ser grato pelas coisas que ele tem. Ter mais disciplina. Como ele está sempre muito nessa dor profunda, ele às vezes perde prazo para entregar as coisas, principalmente no trabalho. Ele precisa buscar uma ação mais certa, né, para concretizar as coisas. Tentar buscar, e aí existem várias técnicas, várias terapias, para trabalhar essa oscilação de humor, sabe? Que ele tem e que atrapalha nos relacionamentos todos, não só na família, mas no trabalho. Porque às vezes quando você convive com uma pessoa do tipo 4, você não sabe muito bem como lidar, né? Ele precisa entender que ele tem uma tendência muito forte à depressão. E buscar ajuda mesmo. E é real, gente, não é exagero, é uma dor real, ele sente mesmo essa falta. Um exercício bom para o tipo 4 é buscar trabalhos voluntários, sabe? Trabalhos voluntários ou trabalhos onde ele se ponha a serviço do outro, como o 2. O 2 faz isso muito bem, né? O 2 está o tempo todo no outro. O 4 não, o 4 está sempre nele, na dor, no sofrimento, em como ele sente. Então, um bom exercício para o tipo 4 é olhar para o outro, se colocar a serviço, tá? do outro. O que irrita muito o tipo 4? Regras, ele não gosta muito de rotinas, não, de convenções, assim. Trabalho rotineiro para ele é bem difícil para ele tocar. Diversões rápidas, porque assim, piadinha de mau gosto, sabe? O 4 ele é muito ligado também à imagem, mas não a imagem como o 2, né? Assim, eu tenho que ser visto como uma pessoa bonita, bem arrumada. Também, mas o 4 quer ser único. Então, geralmente ele vai buscar algo único, uma maneira de se vestir de forma única. Ele quer se destacar porque ele se sente especial. Então ele quer se destacar sendo diferente. Normalmente é por aí que ele vai. O que mais que irrita um tipo 4 no ambiente de trabalho? Linha de produção, um ambiente muito burocrático.
E lembra o que eu falei? A gente vai encontrar muitos tipos 4 nas artes. Elis Regina era uma tipo 4, por exemplo. Tudo era aquela, sabe, aquela intensidade. É mesmo o Príncipe Charles, é uma casado com aquela mulher linda, maravilhosa, tal, mas enfim, não quer dizer que a beleza é tudo, mas ele estava sempre olhando para fora, porque estava faltando, né? A Elis também, era a forma com que ela cantava, aquela profundidade, aquela emoção. O tipo 4 é isso. E eles são lindos, né? Eles são maravilhosos. Mas se eles não controlam essas oscilações de humor, nós todos nos lembramos do que aconteceu com a Elis, né? É muito triste. Então, assim, é importante ter essa consciência de que eu tenho uma tendência, o tipo 4 tem uma tendência a essa dor, a esse sofrimento, a essa depressão. E precisa olhar para isso. Quando na infância, então, né, isso startou? Na verdade, é muito parecido com o tipo 2. O tipo 4 se sentiu abandonado, se sentiu... Ele se sentiu extremamente especial para alguém e, de repente, se alguém foi embora, ou divórcio de pai, de mãe, enfim, alguma coisa aconteceu que startou nele esse abandono. E aí ele segue para a vida se achando que está sempre faltando alguma coisa, achando que ninguém o entende, que enfim, e é uma dor, não é exagero, é uma dor profunda, é uma dor real. Vamos para o tipo 5, que é o da privacidade. E falando dos pecados capitais, é o da avareza. E por que da avareza? Não é que ele seja um cara, né, mão de vaca. Não necessariamente. Quando a gente fala de avareza, é uma avareza de contato, sabe? Lembra, é o P da privacidade. Então ele vai fazer qualquer coisa para buscar estar só. Ele tem uma necessidade de estar só. Geralmente são muito inteligentes, são muito observadores, são grandes intelectuais. Ele substitui as experiências reais pelos livros, pela vida privada dele. É muito comum encontrar tipo 5, por exemplo, trabalhando, sabe aonde? Como aqueles programadores de TI que passam a madrugada toda desenvolvendo aqueles programas e eles gostam de trabalhar sozinhos de madrugada para ninguém chegar perto, para ninguém incomodá-los. O tipo 5 busca essa privacidade. Eu trabalhava com um orador tipo 5 e assim, já era um esforço para ele estar 8 horas ali naquela sala de treinamento, né, falando e se dedicando, porque quando você está em sala de aula é isso, né, você está trocando a sua energia com as pessoas da sala o tempo todo. E aí eu me lembro que quando eu trabalhava com ele, quando acabava o treinamento, ele falava, olha, assim que acabar o treinamento, você segura o pessoal, fica lá conversando com eles para eu poder sair. Porque ele já estava extenuado nessa altura do campeonato. E ele precisava realmente respirar e recarregar. É como se ele fosse perdendo a energia com os outros ao longo do dia. Eu coloquei o Bill Gates aqui porque ele representa muito isso, assim, sabe? São pessoas extremamente inteligentes que buscam conhecimento. Eles trocam qualquer festa, qualquer coisa, para estar sozinho lendo um bom livro, um livro que seja do interesse deles, tá? É muito comum numa festa, por exemplo, você... Sabe aquela pessoa que fica na festa lá de longe quietinha, olhando? Talvez ela vá porque a namorada foi e arrastou, mas está sempre à parte, né? É uma necessidade de isolamento. O que deve buscar, né, um tipo 5, então? O tipo 5 deve buscar integrar esse corpo com essa mente, porque ele é muito mais mente, ele é muito pouco corpo. Ele precisa também aceitar os desafios de ser um líder. É difícil para um tipo 5 ser líder, né, assim, almejar posições, porque liderar implica em lidar com pessoas, e para ele isso não é muito fácil. Ele precisa, o que ele precisa buscar também? Se sentir mais seguro consigo, deixar de se esconder, porque ele tem uma tendência a se esconder mesmo. Se tornar mais aventureiro, buscar ter mais prazer mesmo na vida. Ele é um cara muito de poucas coisas, não é um cara que quer muita roupa, muita viagem. Para ele um pouquinho basta.
E um pouquinho em todos os sentidos, tá? Um pouquinho com relação a coisas materiais, um pouquinho com relação a relacionamentos, amigos. Ele quer ficar quieto no canto dele. Normalmente é assim que ele age. Então, o que, que ele tem que buscar, na verdade? Ter prazer nesse contato com o outro. Se esforçar mesmo para ser uma pessoa mais sociável, mais transparente. Quando você está conversando com o tipo 5, se você vem com um papinho furado, você pode olhar no rosto dele, você vai ver que ele está olhando para você e sorrindo assim, e ele está vendo através de você. Ele não está te ouvindo mais. Ele já não está mais ali. Isso, na verdade, é uma coisa que irrita profundamente o 5. Não vai contar fofoquinha pra ele, piadinha sem graça, ele não gosta disso. Ele não gosta de, sabe aquelas pessoas impulsivas que chegam falando alto, gritando? Ele não gosta. Ele é muito contido, né? Então ele olha com, né, uma certa desconfiança para aquelas pessoas muito que chegam cantando, falando alto e rindo, muito espontâneas. Ele também se incomoda muito com a expectativa que colocam dos outros, que os outros colocam nele, sabe, assim, principalmente em relacionamentos afetivos íntimos. Não fica, ele não é um cara amoroso, sabe, não é que ele não seja amoroso, mas ele não demonstra o amor através de tato, de beijinho, ele não. Ele tem uma tendência a uma certa frieza mesmo, tá? Um ambiente de trabalho agressivo, com um ritmo muito acelerado, também o incomoda. Ele tem o time dele. E falando da criança, né, da criança tipo 5. A criança tipo 5 ela se sentiu sozinha, ela se sentiu com medo. Alguma coisa aconteceu que ela entendeu que assim, eu tô sozinha, e eu tenho que dar conta de estar só, porque eu sei que se eu precisar de alguém, eu não vou ter pessoas do meu lado. Alguma coisa, alguma historinha na infância que startou esse sentimento mesmo, assim, de, bom, já que eu tô só, eu vou buscar o tempo todo estar só e buscar a minha privacidade e controlar as minhas emoções o melhor que eu puder. E